desse escritório, ficou quanto tempo até o terceiro? 1 ano, porque aí começou a pandemia. Ah, e vocês fecharam. Fechamos. Aí também foi um momento muito desafiador. Na pandemia, no início da pandemia, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho. E aí E eu já estava 3 meses do meu segundo filho também. Vocês engravidaram na pandemia? Juntas. Um pouco antes da pandemia. Isso. Sendo que quando eu descobri o sexo do meu filho foi no dia do lockdown. Hello, pessoal! Eu tô aqui no Transforma Cast, no nosso 7º episódio. E é um prazer ser host deste podcast que fala sobre empreendedorismo, onde a gente conta os dias de luta, os processos que o empresário passou para chegar onde ele está, com os dias de glória, né? E eu estou aqui com 2 maravilhosas contadoras que eu amo de paixão, que além de tudo além de serem empresárias, são minhas amigas pessoais, e eu queria falar um pouquinho delas agora. Elas são cristãs, casadas, e eu tô falando iguais assim no S, gente, é porque é real, tá? Elas são assim, o currículo delas é idêntico. Mães, contadoras, empresárias, sócias do escritório A Nova Contabilidade, pós-graduada em auditoria e controladoria pela UFMT, especialistas fiscal e também especialistas em departamento pessoal. Eu quero agradecer e dizer que é um privilégio ter vocês aqui, Yandiara e Edilane. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes. É um prazer. Nós é quem somos grata, né, pelo seu convite. Para nós foi uma honra, né, poder falar um pouco da nossa história. Logo no início a gente sempre dizia que a gente queria que a Nova, né, tivesse uma história, tivesse um caminho a ser contado, que pudesse inspirar novas pessoas. E acredito que hoje é o momento, né? Hoje Verdade. A gente chegou nesse momento de poder contribuir, né, com todos aí um pouco na nossa história. Exatamente. Obrigada, Bárbara, por nos proporcionar isso. Fico muito feliz. E falando de história, né, gente? Eu quero saber como começou. Porque empreender já não é fácil. Mas me conta, como que começou essa luta? Eu vi ali que vocês são contadoras, né? Formaram na mesma faculdade. Mas foi desde lá vocês quiseram, na faculdade, já ter o escritório ou não? Então, a gente costuma dizer que a faculdade, ela sempre nos traz presentes, né? Eu acredito que a nossa amizade foi um dos presentes e de um marco, né? Que a contabilidade, o curso de ciências contábeis trouxe para nós. Então, tudo começou, obviamente, com a faculdade, né? Nós iniciamos, a Yandiara ela tinha um curso, né, anterior, e depois ela fez algumas matérias, né, junto com a gente ali. No início era só algumas matérias, e aos poucos a gente foi se conhecendo, até a nossa amizade criar uma força muito importante. Exatamente. Foi ali que a gente, respondendo a pergunta, quando começou, na verdade, não. Ali nós trabalhávamos, a gente era CLT, trabalhávamos cada um. Já no escritório de contabilidade? Contabilidade, trabalhava, teve no meio da faculdade para o final, eu saí do escritório, fui trabalhar dentro de uma empresa privada, mas cuidava do departamento pessoal, e a Edilane era responsável com o setor fiscal dentro do escritório de contabilidade. Uhum. E ali a gente começou, né? E aí, então vai formar, o que a gente vai fazer? Vai continuar trabalhando, né, dentro dos escritórios ou dentro da empresa. E foi quando a gente virou uma para outra e falou assim, vamos unir, vamos continuar nossos trabalhos e vamos cuidar de pequenas empresas, MEI, vamos começar por ali. Então, a gente começou a trabalhar essa ideia no começo de empreender, assim, ainda no processo de formação acadêmica. Exatamente, de a gente poder contribuir com pequenos empresários, né, a poder estruturar essas empresas para que elas pudessem tomar uma força, obviamente, na frente, né, ajudar na evolução de pequenas empresas. Esse era o projeto inicial. E esse projeto inicial já começou pensando ali no próprio escritório? Como que foi? Não. Até isso eu posso responder. Na verdade, a gente sempre pensou muito pequeno. Isso sempre foi um sonho nosso, assim. Acho que a gente se limitou no começo, sabe? Falava assim, não, a gente vamos no MEI, não desvalorizando o MEI, mas assim, a nossa capacidade, a gente meio que se limitou ali no começo. Então, vamos trabalhar e cuidar de algumas empresas, né? Mas sempre como o plano do Senhor é muito mais do que a gente imagina. Ali só foi a sementinha que a gente começou. E depois disso, grandes coisas aconteceram. Exatamente. A gente, inclusive, no início, a gente recebeu uma proposta, né? De cuidar de uma carteira de um amigo meu, que ele ia embora para São Paulo.
E ele falou, então já que vocês estão começando aí entender um pouco sobre essa questão de pequenos empresários, por que vocês não cuidam dessa minha carteira de clientes? Eu tô indo embora. Vocês ficam com essa carteira de cliente e os portes, né, dessas empresas é o suficiente para que vocês possam cuidar, né? Vocês vão dar conta. Então foi pra gente, assim, algo que abrilhantou, né? Alegrou nosso coração. Falou, nossa, a oportunidade chegou. Mas aí não foi muito bem, né? Como estava... imaginávamos, né? Não foi como a gente Tão imaginava, fácil quando a gente imaginou. Por quê? Quando a gente recebeu essa proposta, imagina, as recém-formadas, ó, tem uma carteira de cliente prontinha, ativa, passar para vocês, aceita? A gente ficou apavorada no começo, mas falou, então vamos, porque é o nosso sonho, a gente ama a nossa profissão. E aí, foi reunião, até que chegou o momento, ele falou, não, eu não vou mais querer passar para ninguém, eu vou ficar com a carteira, vou de longe, vou cuidar dessa carteira de cliente. Ele viu a possibilidade de trabalhar, né, de longe, onde ele estava e continuar cuidando dos clientes aqui. Isso, mas até chegar nesse ponto, eu pedi conta de onde eu trabalhava, carteira registrada e gestante de 3 meses para assumir essa carteira. E Edilane era responsável por fiscal, pediu conta também para assumir essa carteira. Aí nós se vimos desempregadas, eu gestante de 3 meses e com um sonho na mão. E aí, o que a gente vai fazer? Porque a carteira a gente perdeu. Deus Exatamente. Do foi céu. um impacto, assim, muito... O primeiro, né? Foi o nosso primeiro impacto, assim, muito forte, porque a gente criou uma expectativa, fizemos o nosso planejamento, né? Obviamente, sobre essa proposta e ela não evoluiu. Então, a gente já tinha tomado decisões, né? Que veio e também criar situações que nos fizeram ter que retroagir também, muitas vezes, nossa forma do que tinha programado já. Exatamente. E nesse momento que a gente, no início do nosso sonho, nosso projeto do empreender, já começamos assim, dessa forma, né? E nós se vimos ali naquele cenário, e aí uma para outra falou assim, não, nós temos um sonho, e aí, né? E aí foi onde entrou os nossos maridos, falou assim, não, vocês têm, a gente tá aqui, vocês vão continuar. Por quê? A gente falou assim, agora, eles vão fazer. Ele falou, não, vocês têm um sonho, então vamos procurar cliente. E a gente começou a procurar cliente, estruturar, fazer curso, até que veio o nosso primeiro cliente. Exatamente. O primeiro honorário. Só ressaltando em relação a essa questão da busca dos clientes, nós não tínhamos menor noção do empreendedorismo. Nós éramos 2 recém-formadas, tínhamos noção, eu na área fiscal, ela na área do departamento pessoal, ninguém nem sabia como falar com o cliente, quanto mais ir atrás de cliente. Nosso primeiro cliente foi nosso colega de faculdade, né? E isso era que ano? Isso era em 2017. Meu Deus, vocês saíram da faculdade em 2016. E aí, logo em sequência, vocês já tiveram todo esse perrengue todo. Bem todo. no início ali. Foi. Meu Deus, e aí, como que foi? Então, aí como a gente não tinha essa noção, né, de ir atrás de clientes, estruturar marketing, na época a gente nem, né, não tinha noção nada sobre isso. A gente sabia fazer fiscal e DP, era o que a gente sabia na época. Então surgiu esse primeiro cliente nosso, que foi esse amigo da faculdade. Nossos sistemas eram todos, né, inferiores no início ali, porque a gente realmente não tinha, né, nem capital para investir, né, num valor maior. A gente não tinha nada a investir, né? A gente tinha a conquistar. Então foi ali que a gente começou o nosso primeiro cliente, que era o suficiente para pagar o sistema. Depois aí de uns 3 meses a gente conseguiu mais um cliente. Inclusive, todos os 2 estão até hoje conosco dentro do escritório. Que lindo! E aí foi então que a gente começou a receber o nosso primeiro honorário. Quanto que era, né? R$150. R$75 para cada uma. Eu tô passada. Eu, como consultora financeira delas, eu tenho aqui um piripaque nesse momento, galera. Foi. Aí foi aí que, como eu disse, entrou os nossos maridos, né? Eles acreditaram na gente, na nova contabilidade. E também aí que surgiu o nome, a nova contabilidade. Sempre o nome das empresas tem um porquê, né? E o nosso tem um significado muito importante. Ele foi nos dado. Ele veio o nome pronto pra gente já. Inclusive, a gente em oração, em busca de nome, porque, como disse, é um filho, né? A gente vai escolher tem um significado ali por trás. E aí, o meu esposo pegou em uma reunião com a gente e falou assim, eu tenho um nome. E aí, ele falou, a nova contabilidade. Na hora que ele falou, por ser uma sociedade, nós duas temos que estar de acordo, né? Ele falou, a gente olhou uma para a outra, falou, a nova contabilidade. Até soou muito bem pra gente, né? E aí ele veio com essa proposta, porque a gente estava buscando o novo, a nova contabilidade, né? Desafiando tudo aquilo, né, que a gente passou, ressignificando tudo aquilo que nós passamos, né? Então, assim, aí veio o nome da nova contabilidade casando
com aquilo que nós estávamos passando e buscando. E que era a nossa proposta, né? Era justamente trazer algo diferente, né? Porque a gente costuma dizer assim, que leis têm que ser seguidas, né? Os impostos têm que ser respeitados, né? Mas o que a gente queria trazer era algo diferente para os nossos clientes. Era um contato diferente, um conhecimento diferente, poder dividir algo com eles diferente do que os empresários têm, né, em mente do que é um contador. Sim, contador tem vários. Sim. Né? Área de finanças tem vários. Mas a gente busca diariamente ser o fora da curva. Busca diariamente entregar algo a mais para nossos clientes. Porque fazer uma simples guia encaminhar para o cliente, tem vários que faz, né? Vários parceiros que fazem, mas a gente não. O próprio nome já diz qual que é a nossa proposta, levar o novo para nossos clientes. E esse novo, conta um pouco para o pessoal, o que é esse novo? O que é essa proposta de ser novo? Qual que é o diferencial de vocês hoje? Por que quem está ouvindo ali de fora tem que contratar a Nova? Perfeito. O novo, quando a gente fala o novo, é ser mais presente, sabe, Bárbara? Porque assim, a gente trabalha com cálculos, números, né? E, infelizmente, muitos empresários não têm noção da importância que é ter um contador. Que sim, nós temos o poder de ajudar e destruir uma empresa. Eu que o diga, gente. Eu conheci elas por conta de um perrengue que eu passei com contabilidade. E, querendo ou não, mesmo formada em controladoria, que na época eu ainda estava em formação, eu ainda não tinha finalizado o MBA, ainda assim, tinha coisas que a gente não sabe, né? Da mesma forma que vocês precisam de mim, eu preciso de vocês, são áreas que a gente não tem. E eu sempre falo para todo empresário, o contador é a pessoa-chave para estar com você a vida toda. Ele vai literalmente poder destruir a sua empresa. E o valor que você paga de imposto errado, gente, não volta pro seu bolso, tá? Exatamente. E é desesperador isso. Porque você vê um dinheiro que foi suado, né? Indo pro bolso do governo, né? Que a gente, se deixar, o governo é literalmente um sócio do seu negócio. Então, literalmente. Um dos pontos chaves do novo é justamente isso, é poder fazer o cliente ter consciência do que ele realmente pode economizar, né, com os tributos das suas empresas e poder entender, porque muitas das vezes a gente faz uma reunião com o cliente, ele nem sabe, ele fala, o que eu pago? Qual que é o valor? Qual que é o percentual que eu tenho que deduzir aqui das minhas despesas em relação ao que eu pago, né, de imposto. Então, os clientes não tinham essa noção e, de fato, não tem que ter, né? Até um certo ponto, você precisa estar no operacional, entender do seu negócio, mas você precisa ter pelo menos o pessoas básico, ali, né, para te ajudar. Você precisa ter pelo menos entender ali, saber que o imposto, ele tem que ser pago e tal, mas ele pode diminuir. Tanto é que muitas das vezes eu já vi casos de clientes que falavam assim, não, eu tô aumentando, conforme eu vou aumentando o meu faturamento, eu vou colocando e criando vários MEIs. Porque assim ele vai achando que dessa forma ele vai pagar menos. E não é. E a gente sabe disso. Então, você, empresário que está vendo esse podcast, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Não é assim que a banda toca. Encontre pessoas ali, especialistas, né, que vão poder te ajudar nisso daí. Faça um bom planejamento tributário justamente para poder ter meios legais, conscientes e seguros para que a sua empresa possa evoluir, né? E você ter uma economia, de uma certa forma, mais segura. Né? Isso que é importante. E quando esse novo, ele veio, então, através do nome, né? Através do Márcio, que ajudou, que é seu esposo. Mas o primeiro escritório já tinha esse nome ou tinha algum outro? Não, desde quando surgiu. Desde o início era Nova. E a gente tem foto, né, desse primeiro escritório. Vou pedir para o nosso maravilhoso Jake mostrar para nós aqui, para ele falar para nós como que era esse primeiro escritório. Porque vou falar, gente, a foto vai falar por si só. Por que essas meninas são realmente muito amigas, né? Porque eu falo sempre que sociedade é um casamento, né? É a parte boa e a parte ruim, né? Porque ali você tem que conviver com a pessoa muito mais do que você convive com a pessoa que realmente você escolheu para partilhar a vida. E se a pessoa não tiver os mesmos princípios que você, a coisa não anda. E no caso, vocês são duas mulheres e a gente sabe que mulher não é fácil de conviver, que a gente tem TPM. Exatamente. Né? A gente tem dias difíceis e dentro disso vocês conseguiram partilhar, né? Esse foi o primeiro ou o segundo escritório? Esse é o segundo. Passa o primeiro, Jake, que é aquele com o Márcio. Com o Márcio, que tem 4 pessoas. Que o Márcio tá de óculos, inclusive, na foto. E aí, esse daqui é o esposo. Acho que a gente pulou um pouco a sequência. Acho que a primeira foto tava da formatura, né? Tem da formatura. Acho que... Cadê? O Jake vai colocar para nós alguns momentos de backstage aqui.
Mas dentro disso, falando com relação, como eu estava falando com relação à sociedade, eu acho muito bonito, porque hoje em dia todo mundo fala, não, eu não gosto. Eu encontro várias mulheres, né? Hoje, como empresárias, elas falam, não gosto de trabalhar com mulher. E eu tenho isso, viu? Até conhecê-la. Que, inclusive, Yandiara é minha sócia em uma das nossas empresas, a Impacto Financeiro. E eu sempre falei, eu não gosto, porque eu tive, né, um problema muito grande com uma sociedade que eu tive há um tempo atrás. E isso traz, né, uma dificuldade, falar assim, nossa, não vou trabalhar com mulher, porque trabalhar com mulher é difícil demais, né? E mulher, ela tem aquela coisa de querer se sobressair. E isso é desesperador. E quando eu conheci, né, as meninas, eu vi que isso não tem nada a ver, né? Elas passaram isso desde o início, que ali não é uma competição, ali todo mundo é igual. E é o que eu sempre acreditei. Então, foi um diferencial muito grande. E eu vejo isso em vocês, né? Que vocês literalmente se ajudam. Olha aí a foto do primeiro escritório. Gente! Olha, gente, evoluímos, né? Graças a Deus! A gente estava na mudança, viu, galera? Isso. Esse Nada foi o dia. formal, ele nem tem computador na mesa, tava mudando aí. O dia que eles fomos levar por nossos isso o móveis. E esse Exatamente. neném? Esse é o meu, Gabriel. O primeiro. mais velho. Esse é o mais velho das duas. Gente, eu vou falar das duas, porque elas vão contar aqui a história dos nenéns já, falando que inclusive uma amamentou o neném da outra. Foi. Mas me conta, depois desse aqui, esse aqui foi o primeiro e era onde? Era no centro? Isso, na verdade, esse aí para nós já foi uma evolução tão grande, porque a gente iniciou em casa. A gente, na sala dela, na minha sala, a gente trabalhava ali. Então, a gente começou ali a atender alguns clientes. Chegou o momento, falou, não, tá na hora, né, da gente furar nosso cantinho. E foi aqui na Miguel Sutil, aqui na MS, o empreendimento, o MS, ali na Miguel, mesmo começo da Miguel Sutil, foi nossa primeira escritório. Exatamente. Que lindo! A decoração foi os maridos que fizeram, né? Esse amarelo aí, Esse, para trazer um pouco porque, da nova. Porque a nova é amarelo, dourado, né? Com preto, né? Aqui era uma parede vermelho. Eles dois que pintaram. Olha pintaram isso. Ali. Olha, escolham bem seus parceiros de vida, gente. Exatamente. Faz muita diferença. E depois daí a gente teve o segundo? Esse aqui. Esse... É uma estatueta? Isso. Ele tá até hoje no nosso escritório. Passou pelos 4. E o que é essa estatueta? Ele é o símbolo da contabilidade, o brasão. Ah, esse aqui vocês ganharam na época da formatura ou não? Nós ganhamos de um amigo, parceiro nosso, nessa época. E aí ele nos presenteou. Logo quando a gente montou o nosso escritório. Ele carrega, eu tô no 4º escritório e ele tá lá com a gente. Cara, que legal. E cadê? Posta aí pra nós, Jake, o nosso segundo escritório, que é aquela que eles estavam no chão, né? Literalmente. E aquela foto do chão, vocês estavam arrumando? Estavam mudando. Essa foto também no chão, ela tem um valor para nós tão grande que nós limpamos, os móveis chegou. Aqui, esse segundo escritório, ele foi revelado por Deus para nós. Não foi simplesmente nós escolhemos. A Edilane, ela teve um sonho que eu e ela ia estar num escritório, mudando para um escritório, numa fachada de vidro, né? E eu e ela ia estar lá em cima, e lá ia ter uma funcionária nos ajudando com a mudança nesse sonho. E nós ia estar olhando de cima e passando um caminhão com a nossa mudança. E nesse dia, estava eu e ela, que é uma janela de vidro, nós estávamos ali em pé, e ela esqueceu do sonho, muitos anos antes. E ela teve esse sonho, e ela estava ali, amiga do céu, seu sonho. E ela, que sonho? Eu falei, seu sonho. E aí ela falou, amiga, está acontecendo idêntico. Olha isso. Nós estávamos ali, o caminhão entrando com a nossa mudança, e aí a gente mudou para o nosso segundo escritório. E lembrando aqui, antes da pandemia. Exatamente, foi surreal, justamente porque eu contei logo esse sonho para ela, logo que a gente sempre tem essa conexão muito boa, graças a Deus, de ter que compartilhar nossa vida pessoal, né, juntas. Então eu contei esse sonho e passou, esqueceu. Isso foi quanto tempo até chegar na realidade? Teve o sonho, né? E quanto tempo demorou? Eu não lembro. Quase um ano, mais ou mas menos. Foi mais ou menos essa média. A gente já estava trabalhando juntas já. E aí eu contei pra ela, olha, eu sonhei assim, tá? E ficou em paz, né? E as coisas foram acontecendo. E nesse dia, a gente ali, exatamente, no mesmo momento, a gente olhando a mudança lá embaixo e tal. Aí eu lembro que eu tava em pé, né? Na parede, assim, do lado da... Quem conhece a Wall Street, ele sabe que é todo de vidro ali na frente. Ela foi, me deu um toque, amiga, seu sonho.
Então, assim, pra gente foi algo assim que Deus ali fez ela lembrar, obviamente, daquele momento e mostrar que ele já tinha, né, nos revelado. Foi ele que fez. Foi ele que fez. Foi esse que foi lá no Wall Street, né? Na Isso. Avenida Isaac Isaac Povos. E vocês mudaram por conta de localidade ou porque era melhor mesmo? Era melhor. Era melhor e o E tamanho também. A gente já tinha uma funcionária. uma funcionária aí, igualzinho o sonho. Tinha uma funcionária na porta, nos ajudando, e ali era melhor. Nossa. Estrutura melhor, era maior também. Mas tudo a gente mudou. Então, todas as mudanças foram nós que Foi. fizemos, dos maridos. Olha aí, gente. Mais uma importância dos maridos. Mas me conta, desse escritório, ficou quanto tempo até o terceiro? É 1 ano, porque aí começou a pandemia. Ah, e vocês fecharam. Fechamos. Aí também foi um momento muito desafiador, acho que para todo empresário, né, para toda a população, né, na verdade. E aí nós se viu, antes, na pandemia, no início da pandemia, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho. E aí, E eu já estava 3 meses do meu segundo filho também. Vocês engravidaram na pandemia? Juntas. Um pouco antes da pandemia. Isso. Sendo que quando eu descobri o sexo do meu filho foi no dia do lockdown. Eu descobri, foi até transmitido online, né? Porque não poderia todo mundo estar presente. No outro dia fechou tudo. Então eu descobri que eu estava gestante do Isaac. E aí deu lockdown total. E a gente foi para casa com a carteira de cliente já boa nessa época, graças a Deus. E nós tivemos um desafio como todo empresário. E a gente pensando, né? E aí, como vamos continuar isso daqui? Porque nós, contadores, cuidando de empresas. E a primeira coisa que fecha é a empresa, né? Exato. Eu acho que esse foi o nosso segundo maior impacto, né? Depois do primeiro ali, que foi a carteira de clientes, né? Que não foi efetivada e tudo mais. Porque a gente estava grávida. A pandemia, vocês, né, todos sabem que foi assim, um instalar de dedos, foi de um momento para o outro. Então, nós íamos ter que enfrentar o desafio de já termos um filho. Ela tinha um filho de 2 anos e eu tinha um filho de 1 ano e grávida do segundo. E ainda ter que cuidar do escritório dentro de casa. Então, a gente não podia mais ter escolinhas, que nossas crianças ficavam nas escolinhas. A gente não tinha escolinha, a gente tinha que cuidar dos nossos clientes querendo fechar as portas, né? E a gente precisando cuidar dos nossos filhos, ter os bebês e ainda dar conta do escritório. Então, assim, pra gente foi um desafio, assim, absurdo também, porque a nossa mente, com todo o caos que tava no mundo, e ainda assim a gente tendo que segurar as pontas dentro de casa como família e ainda como empresárias, porque a gente não queria permitir de forma alguma que a Nova fechasse também. E foi tão maravilhoso, Bárbara, que desse período da pandemia, nós não perdemos nenhum cliente. Caramba. Nenhum. A nossa carteira iniciou com lockdown e voltou todos ativos. E pelo contrário, durante a pandemia a gente recebeu clientes. Olha que bênção. Deus guarda o tempo todo, né? Sim, mas a gente teve que se readequar, ajustar o horário para ajudar aquele empresário que fechou totalmente as portas. A gente deu um prazo de carência, enfim, negociamos todos eles, mas não perdemos nenhum cliente. E deixa eu te perguntar, daqui vocês ficaram aqui, era o ano qual? Qual era o ano que vocês... Aqui essa foi foto, o 19. 2019. E aí teve o lockdown 20. 2020, março de Isso. 2020, vocês fecharam e fecharam o escritório. Exatamente. Foi um momento muito triste também, porque eu lembro que a Indiana não pôde ir, não sei, acho que você não estava se sentindo muito bem nesse dia. E foi eu, Márcio e o Nil, né, que é meu esposo, para fazer a retirada dos móveis. Então, assim, foi muito impactante, porque tava nós 3 ali, tirando os móveis de dentro da sala, e aquilo foi me dando uma angústia, né? Falei, meu Deus, nosso sonho sendo literalmente desmontado. E a gente não tinha um prazo de volta, a gente não sabia o que ia acontecer no outro dia. Se a gente ia sobreviver à pandemia para voltar para o escritório. E aí eu lembro que o Márcio ainda chegou perto de mim e falou, calma, né? Deus está no controle de tudo. E aí foi assim, muito assustador. E a gente teve que procurar casa, né? Eu lembro que foi na casa da minha avó, né? Que a gente deixou todos os móveis, a gente encontrou um cômodo na casa da minha avó e encaixamos todos os móveis do escritório, que a gente já tinha, né? Bastante móveis, ali dentro e deixou trancado por um bom tempo até que as coisas melhorassem pra gente pudesse voltar. E olha o quanto Deus guarda, né? Você achou lugar, você... Preparou o tempo todo foi pensado milimetricamente ali para que nada do sonho de vocês tivesse sido perdido. Exatamente. Né? O servidor foi montado na casa da nossa funcionária, né? Porque ela precisava da maior parte do tempo, principalmente por conta da folha. O Márcio foi lá e montou o servidor, tudo, para que a gente pudesse ter acesso à rede ali, todo aquele esquema, porque a gente também não podia ficar juntas, assim, 2 grávidas ainda, né? Meu Uma Deus, podendo levar risco pra verdade. outra. Então, eu na minha casa, ela na dela e a nossa funcionária na casa dela. Então, era aquele
triângulo na cidade ali lutando para conseguir, né, cuidar dos nossos clientes. E daqui, então aí fechou, vocês voltaram um ano depois? Sim, quando abriu o... 2021. Isso, foi um ano, né, praticamente fechado, e quando A gente voltou... voltou bem certo ainda, né? Ai, mas será que a gente vai conseguir ficar, né? Porque ficava naquela coisa, vai parar de novo, não vai, né? A gente não tinha certeza não de tinha. nada, porque vinha às vezes uma segunda onda, e vinha a terceira onda, e Isso. aquele caos. Exatamente. Foi desesperador. Tem a foto depois do nosso terceiro, né? Escritório. Terceiro escritório, que é qual? Então, Nossa, ele foi aqui sentada. nesse mesmo prédio, as 3 de... Essa aqui foi no primeiro ainda, quando o Gabriel, o mais velho dela, a gente dividia as funções, né? De empreender, contabilidade, de mãe. Essa é uma forma... Gente, olha a gente isso. tem um HP, um notebook, uma impressora e meu filho. A chupeta. Tem ali Duas meinhas ali, um lenço umedecido. Tá ótimo. E lá embaixo, ali embaixo da minha cadeira, dá pra ver que tinha uma caminha montada também pra hora da soneca. Ó. Gente, olha a vida, né? Como é bom, né? olha lá. Ser empresária e poder cuidar, né? Porque não é Exatamente. fácil a vida de ser Não. mulher, mãe, esposa e empresária. Então, isso Sim. daí mostra muito da vida de vocês. E aqui vocês estão em qual escritório? Aqui nós estamos no escritório, no segundo. E aqui, quem que é esse neném? Porque assim, a gente tem que perguntar, porque elas cuidam do filho uma da outra, gente. Essa aí é a Andiara com o meu filho mais novo, o Samuel. Então, inclusive, tem uma história que eu quero, por favor, contem pro pessoal que da onde surgiu essa história, né, de vocês o tempo todo, né, estar ali com as crianças, mas uma ajudando a outra e uma amamentou o filho da outra. Então, conta pra gente da onde foi isso. Então, como eu disse lá no início, né, um dos presentes das Ciências Contábeis foi justamente essa nossa amizade. Então, assim, trabalhar com mulher não é fácil, mas também tem a sua parte maravilhosa, vamos dizer assim, que é uma poder compreender a outra. E na nossa parceria, na nossa sociedade, existe muito essa compreensão. Sempre que uma necessita da outra, a outra tá de pé ali para aguentar. Né? Então, muitas das vezes a gente se viu, né, em diversas situações que uma precisou sempre da outra, e um desses momentos foi de uma estar ausente, né? A Yandiara precisou se ausentar por alguns minutos, e o Isaac, que é o mais novo dela, precisava amamentar, né? E aí, ali na hora, ele não mamava em mamadeira, Não né? mamava Era mamadeira. um desafio, foi pra escolinha, não conseguia mamar mamadeira de jeito nenhum. E aí, o marido da Yandiara olhou pra mim, e agora? Ele não pega a mamadeira, ele quer mamar. Eu falei, pois é. E você tem um peito aí cheio de leite, então. Porque o Isaac e o Samuel, eles são da mesma época, tem 1 mês e meio de diferença um do outro. Eu falei, então vocês fiquem aqui do ladinho que eu vou ali pra sala, vou me concentrar e a gente vai conseguir. E aí foi que eu amamentei o Isaac. Meu Deus. E foi Deu uma super vez ou foi certo. várias vezes? Não, foi uma vez só, Uma né? vez, Mas deu uma super vez. certo. Que bom. E teve essa troca? Você também Sim, teve com não, dela? Não cheguei a amamentar os dela, mas na hora que depois que ela amamentou, ela me ligou, tipo assim, amiga, eu amamentei seu filho, meu Deus, tipo, me perdoa. Eu falei, amiga, glória a Deus que você tava aí, meu Deus, tá tudo certo, né? E a gente vê, assim, essa troca, né, que a gente tem, essa conexão que a gente tem, realmente, ela é muito mais que parceira, muito mais que sócia, a gente é irmã mesmo, a gente troca, a gente briga, a gente se reconcilia, a gente entende. Quando ela falou assim, quando uma precisa, a gente no olhar, a gente conhece. O jeito que uma já chega no escritório, já andando assim, aí já sabe, hoje ela tá bem, hoje ela não tá bem. Hoje ela isso, hoje aquilo. Então, assim, Eu preciso de um pouco mais de tempo, depois a gente conversa e assim vai, graças uma a Deus, construção, muito bom. graças a Deus. E isso é um diferencial, viu, gente? Porque é quase impossível duas mulheres estarem juntas no mesmo local e ter essa parceria que vocês têm. Realmente tem de Deus no meio. Não, e é assim. O temperamento. A gente sempre fala muito sobre isso, porque nós duas temos um temperamento completamente diferente, né? E a Andiara, ela é completamente o oposto de mim nesse sentido de temperamentos. E mesmo assim a gente consegue se conectar. Um equilíbrio ali entre as duas. A gente consegue criar ali uma conexão para que as coisas dê certo, né? A hora que uma precisa de um silêncio, a outra tá dando silêncio. A hora que uma precisa de um empurrão, a outra tá ali chutando e assim vai. E dentro dessa parceria toda, a gente teve pós-pandemia e, em sequência, o próximo escritório, né? Isso. Mostra pra nós, Jake, o nosso próximo escritório. Qual que é a foto? Na verdade, amarelo. Tem um sofá Esse é o amarelo, terceiro. Jake, que é o terceiro. O terceiro. Terceiro escritório que foi onde? No mesmo local, Wall Street, mas em outra sala. A gente, aquela questão do sonho,
A gente falou assim, não, nós temos que voltar para aquele prédio, porque Deus quer que a gente fique naquele prédio. Mas a gente não sabia que os planos do Senhor era para aquele momento, né? Aí a gente retornou, acho que depois você vai colocar aí, né, para vocês verem. Mas aí a gente retornou para lá, foi um tempo maravilhoso também ali, de novas parcerias, novos cursos, funcionário aumentando o quadro de funcionários, e aí a gente se viu que também não cabia. A gente ficou muito pouco tempo ali, menos de um ano. E vocês ficaram lá por conta do espaço, porque vocês cresceram muito. Sim. Isso pós-pandemia, então... Pós-pandemia. Que era o contrário, né? Porque muita gente ali fechou e não estava contratando nada, pelo contrário. Sim. Vocês expandiram. Sim, glória a Deus. E a gente sempre fala que a gente ora para todos os nossos clientes, e é todos os dias, né? Então, Deus vem nos agraciando. Cada cliente, a gente fala aí, que não é mais um cliente, não é um número, né? A gente, só um detalhe, nós éramos tudo aí também. A pessoa que montava o jarro da planta, que colocava o papel de parede, o sofá escolhido. Nós colocamos papel de parede, a logo, a gente... Bem amarelo, gente. A paleta aqui não existe. Glória a Deus que mudaram, Sim, amém. E a gente achava que nós estávamos arrasando nessa época. E era super elogiada, gente. Isso era que ano? 2022? 2022. E aí vocês ficaram do início até o final do ano nesse escritório? Sim, aham. E aí, em sequência, vocês mudaram por conta do aumento, né, da clientela. Vocês foram para onde? Nós estamos hoje no SB Medical, que é ali no Jardim Cuiabá. Também foi um direcionamento de Deus. Nós estávamos buscando uma sala comercial que a gente queria montar do zero. Tivesse o nosso jeitinho, que fosse a nossa cara, porque todos os outros, nós chegávamos pronto, a gente dava só uma pincelada. Ali não, a gente pegou uma sala crua do zero, e a gente teve o prazer de sentar e desenhar junto com o arquiteto. A gente contratou toda uma equipe, e ali foi desenhada à mão pela gente, cada detalhe, A SB também foi um presente de Deus para nós, né? Porque a gente vinha buscando salas, todos os dias a gente olhava, fomos visitar vários centros empresariais, e a gente se incomodava muitas vezes com o tamanho, né? A gente via, achava muito pequeno e tudo mais. Às vezes o formato da sala não nos agradava. E a gente tinha um carinho especial por aquele prédio, né? Pela USB. E a gente não encontrava. Ali é muito difícil. Não tinha disponível. Uma vaga. E aí, num certo dia, a gente ali... Do nada, a Liane ainda falou, ela é bem assim, gente. Do nada, vou fazer isso aqui, pô, tô fazendo. Aí ela falou, amiga, eu vou olhar uma sala. Pô, olhei, ela, na SB tem uma vaga. Liguei na hora, gente, na hora. E tinha acabado de publicar a vaga. A mulher falou assim, moça, eu acabei de publicar. Eu falei, eu posso ver agora? Ela falou, eu tô aqui ainda. Aí eu virei pra ela. Meu Deus do céu. Voamos pra lá. E chegamos lá e o pessoal tava desmontando a sala, o que tava saindo, e nós entrando. E aí a mulher falou, não, fechou, é aqui mesmo, a gente assina e é aqui. E a sala toda crua, né? Só um salão, né? Não tinha nada, não tinha parede dentro nem nada. E tem foto ou não, né? Acho que tem um vídeo, não sei se ele vai conseguir colocar. É dela pronta já. Bom, gente, esse aqui é o quarto Sim, quarto escritório depois da pandemia. Exatamente. Na verdade, na verdade não, amiga, quando a gente voltou da pandemia, nós fomos pro terceiro escritório. Ah, aquele terceiro que era no Wall Street. Isso. E esse aqui é o do SB Medical. Que é o atual agora. Que é o quarto. O quarto escritório. Quarto escritório. Exatamente. Isso aqui era a sala Sim. ampla que vocês falaram. Isso, nós chegamos lá, o pessoal ainda estava desmontando, aqui você vê ali, estava desmontando ela, a gente chegou e falou, não, é aqui, amiga, é aqui. Né? Aí ela falou... E a Bárbara conhece ela hoje, né, Bárbara? Eu sou cliente, gente. Porque aqui Não a dá sala nem pra delas, associar, inclusive, elas dividiram, fizeram uma divisória, ali fica a equipe. Muito bom. E foi assim, uma visão de mestre, né? Do futuro, porque ainda dava pra tirar muita coisa, né? Exato. E aqui vocês já tinham quantas pessoas trabalhando para vocês? Duas pessoas. E agora vamos mostrar, né, como que ficou este incrível escritório, gente. Por favor, Jake, mostra para nós este vídeo Glória incrível a Deus. Que aí foi depois da realização do sonho, né? Foi. Que vocês literalmente desenharam passo a passo ali. Sim. Ainda tem muita coisa pra gente ajustar, ainda deixar do jeitinho que a gente quer, mas a gente é muito grata por tudo que a gente já viveu, do jeito que está, né? Exatamente. E esse é do lado, Jake, terceiro. Ah, não. Esse. Aí, só dá o play. No 5º andar.
Nossa Gente, fachada. olha que lindo! Olha a diferença! Olha isso! Nossa logo. Eu amo esse amarelo. papel de parede que é de brilho. Essa é a nossa recepção linda, um pouquinho da nossa recepção. E aí foi pensado em cada detalhe, né? A cor, a parede, pessoalmente, olha aí, gente, como que era. E aí, no vídeo a gente mostra só a recepção, né? Mas depois a gente pode mandar para vocês as fotos. Mas aqui ficou a nossa sala, a sala da equipe, sala de reunião, ficou a copa e a recepção. Então, a gente tá muito feliz, né? Glória a Deus. E foi muito bom também essa questão desse projeto, porque, como eu disse, né? A gente tem personalidades diferentes. Até nos detalhes, né? Da iluminação, da decoração e tudo mais, a gente sentava com a arquiteta e organizava, né? O que uma gostava mais, o que a outra gostava mais, para que a gente pudesse deixar sempre ali mais próximo das duas, né? Que deixasse nós duas felizes. Confortáveis também. E dentro de toda essa vivência que vocês passaram, que não foi fácil, né? Basicamente foi muito dia de luta e um dia de glória. Isso. Como vocês descreveriam aí pro pessoal que tá começando agora, vários contadores aí que provavelmente estão com esse mesmo dilema, né, de como começar, esse medo de empreender. O que vocês diriam para eles, assim, com relação ao mindset? Que mudança de mentalidade a pessoa tem que ter para enfrentar tudo isso? Eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre isso também em relação à mudança de personalidades. A Yandiara, ela tem essa força, né, mais expansiva, e muitas das vezes eu me sentia mais insegura, né, e a gente poder tomar alguma decisão, algo nesse sentido. Então a gente sempre brinca que ela é o acelerador e eu sou o freio. Né, que muitas das vezes a gente precisa acelerar e muitas das vezes a gente precisa frear. Então Deus uniu a gente justamente para isso também, para que a gente pudesse andar juntas, né, uma ajudando a outra. E na hora de tomar as decisões, de poder ir atrás, de buscar, ela sempre vinha com ideias, a gente senta ali, avalia o que é bom, o que a gente pode lapidar daquilo para poder dar seguimento. Então acho que sobre ser, né, um exemplo, sobre poder aconselhar, né, novos colegas que vão enfrentar tudo isso, eu acho que é justamente essa análise, né, esse cuidado ao poder tomar uma decisão e você sentar e analisar se aquilo realmente vai trazer benefícios, se aquilo realmente vai valer a pena para que você possa continuar, né, evoluir no seu trabalho e que nada daquilo possa afetar o seu cliente. Porque muitas das vezes a gente acaba tomando decisões, né, no maior desespero ou no calor do momento e que pode prejudicar até os nossos clientes. Não só a evolução do nosso negócio, como a evolução dos nossos clientes também, que isso é muito sério, é de grande responsabilidade para nós que somos contadores. Então, para você iniciar algo com a contabilidade, para você iniciar algo que você vai cuidar do patrimônio de alguém, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, tem que ter um cuidado muito grande. Analisar todas as decisões que você almeja, né, tomar no futuro, tem que ser cuidadosamente pensada, né? Exatamente. E eu falo assim, entre o seu sonho e o seu propósito, tem um processo. E assim, nós, uma palavra, assim, resumir, gratidão a Deus, porque em todos os momentos Ele estava com a gente. E assim, Deus foi nos lapidando. Muitas vezes a gente quer começar um empreendimento, um negócio, que já dando certo. Não, tem um processo. Tem uns empreendimentos que sim, já começam, uau, mas tem uns que não. No nosso caso, a gente não nasceu pronta. Pelo contrário, nós nos limitávamos. A gente tinha muito medo, não que a gente não tem hoje, mas a gente falava, e aí, e aí? E cada processo, cada escritório aqui, a gente não tem vergonha de passar isso aqui, porque é a nossa verdade, nós temos uma história, nossa história. Se hoje nós estamos aqui, e aí eu creio que aqui ainda não vamos parar aqui. Eu creio que nós vamos contar ainda um lugar muito maior, que já tem promessas para nós quanto a isso. E assim, é gratidão. E para os colegas, né, parceiros, não só na área da contabilidade, mas para todos, que tem em seu coração aquilo que se queima dentro de você, se é de Deus, para você vai dar certo. Só tenha paciência. Paciência, que o processo, ele tá ali para nos ensinar, para nos estruturar, para nos lapidar e ter a ciência que sempre temos que buscar pessoas parceiras. Porque, sim, nós temos o poder de uma ajudar a outra, nós temos o poder, sim, de uma tá fraca, outra tá forte, outra tá forte, fala, opa, então vamos. Então, nós temos que, sim, buscar pessoas, capacitação, a equipe também hoje a gente louva a Deus pela nossa equipe, estamos expandindo, estamos com um projeto de expansão ainda maior, e hoje a gente voltar para a nossa equipe
E olhar para ela e falar assim, uau, se hoje a Nova está onde está, não é só por causa de mim, da Edilane. Começou a gente, mas hoje não. Hoje nós temos uma equipe que busca e tá ali. É uma equipe, de verdade, é um time buscando sempre levar o melhor para o nosso cliente. E eu gostaria de voltar um pouquinho atrás sobre essa nossa história, e a Indiara falando dessa forma agora. Além de todos esses desafios que a gente mostrou para vocês hoje, que a gente enfrentou um maior, e a gente não comentou sobre ele aqui, que foi a vida do nosso pequeno Isaac, né? O Isaac, ele é o filho mais novo da Indiara. Ele veio logo após a pandemia, né, como a gente testemunhou aqui, e ele veio como um anjo enviado de Deus para as nossas vidas. E por conta desse cuidado que esse anjo que a Indiara precisou, nós precisávamos ter, ela precisou se afastar por um tempo do escritório também. Então, assim, depois de a gente ter enfrentado uma pandemia, ter voltado, né, para o mercado de trabalho, eu tive que deixar, aliás, a minha sócia teve que me deixar por um determinado período, para que ela pudesse cuidar daquilo de mais precioso que Deus tinha dado para ela. Então, foi um período, assim, também de muitos desafios nas nossas vidas, foi bem difícil. Mas, assim, maior de tudo isso foi o amor que Deus conseguiu. Acho que aquilo serviu, assim, pra gente poder ter mais força, pra gente poder realmente saber que a nossa história não era só com a Nova Contabilidade, era uma história de família, era uma história de vida, era uma história de cristãs, né, de mulheres de Deus. E que Deus nos sustentou a cada minuto, a cada momento que ela precisou estar dentro do hospital. Teve períodos que ela ficou por muitos dias, né, com ele internado. O que ele tem? Conta pro pessoal. Quer falar um pouco sobre o Isaac? O Isaac. Se quiser, tá? Fica à vontade. Pode. O Isaac, ele é um milagre. A gente fala assim que ele é um milagre ambulante. Sobre ele, quando ele nasceu, tinha uma gestação muito tranquila, graças a Deus. E quando ele nasceu, com 15 dias de nascido, foi nascendo as manchinhas no corpo dele. Assim, de nascença. Não tem aquelas manchinhas de marronzinho de nascença? Nasceu 1, 2, 3, 4. De um dia para outro tinha 50, no outro dia já tinha 100. E aí, aquilo lá, todo mundo, não, é normal, é manchinha de nascença. Eu falei, não. Mãe tem o famoso sexto sentido. E eu procurando no Google, encontrei uma imagem muito parecida do que ele tinha, que ele tem. E aí eu falei, tá aqui o diagnóstico dele. E quando o Márcio, meu esposo, chegou em casa, eu tava rasgando a roupa dele, assim, tirando fralda, apertava o Isaac, assim, chorava. E aí o Márcio chegou e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, ele tem uma doença. Como assim? E ali eu contei, expliquei, calmei, a gente orou e fomos buscar. E aí a gente fechou o diagnóstico, porque hoje ele é portador da doença chamada neurofibromatose tipo 1. É uma doença raríssima, e que traz nódulos, pode transformar o corpo dele. Enfim, se colocar no Google esse nome, é horrível. Se coloca no Google, vai tudo contra o que a gente vê no Isaac hoje. Gente, ele parece que ele não tem nada, tá? Não tem foto dele aqui, não. Mas depois eu vou pedir que ela mande, o Jack vai colocar. É surreal. Ele não tem nada. Você olha, ele é uma criança extremamente normal, extremamente ativo, corre, brinca, é uma criança. Exatamente. E aí, juntamente com o diagnóstico, neurofibromatose, a gente descobriu num exame de rotina que estava com infecção de ouvido que ele não tinha a metade do cérebro. E aí, como assim, né? Não tem a metade do cérebro. E ali a gente começou a luta, porque os médicos falavam assim, ele não tem metade do cérebro, não era para ele andar, não era para ele falar, ele está ligado em aparelhos, e aí o Isaac destruindo a sala do médico na época. E como assim? E aí começou a luta com ele. E aí descobriu que ele tinha um tumor na cabeça de 500 ml, um líquor na cabeça, e estava comprimindo o cérebro dele. Então, uma pessoa hoje que tem uma lesão muito pequena na cabeça, tem um AVC, morre, né, tem sequelas, e ele com um tumor de 500 ml, uma criança de 6 meses. Meu Deus. E aí, graças a Deus, não afetava ele, né? E aí a gente começou essa luta. Aí ele fez uma cirurgia de crânio aberto, 33 pontos, cortou de um lado do outro. E aí não deu certo a cirurgia, e aí ele caiu, teve uma queda, recuperando essa cirurgia. E hoje a gente entende que essa queda foi um cuidado de Deus. Na hora a gente ficou desesperado, ele desmaiou, cheguei no Santa Rosa com ele desmaiado no meu colo. E aí, através dessa queda, descobriu que aquela cirurgia não tinha dado certo, tinha feito há 4 meses atrás, não tinha dado certo, e que ele estava com outro nódulo, outro tumor no meio do cérebro.
E se ele não descobrisse, ele teria falecido. Nossa. E aí, na outra semana, nós já estava dentro do hospital fazendo a segunda cirurgia. Hoje ele tem uma válvula na cabeça, desce um cano no meio da barriguinha dele e drena no intestino dele. E tudo isso a gente passou no meio do escritório, no meio ali Do terceiro escritório? Do terceiro escritório. E, na verdade, eu engravidei ele na pandemia, né? Então, na gestação normal, e no terceiro ele nasceu. E a Edilane ali sempre excepcional, ela, a família dela, nos apoiando. Eu fiquei 60 dias em UTI, hospital, médico, voltava, e essa luta. Eu trabalhava meio período, ia para o hospital, dormia no hospital, no outro dia de manhã eu estava no escritório, eu dormia no hospital e voltava para o escritório. E foi essa luta. E hoje, graças a Deus, meu milagre está aí. Deus vem sustentando. Todo diagnóstico sobre ele não prevalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, um pouquinho do nosso Isaac. Exatamente. E detalhe, gente, ela passou por tudo isso, ela também teve um câncer, né? Tive um câncer, exatamente. Também. Foi em que época? Nessa na mesma? pandemia. Foi em tudo isso, tudo junto. Tudo você junto. teve o neném, em sequência você descobriu o câncer. Exatamente. Nós estávamos retornando do lockdown, ainda estava muito ativo ainda, sendo que quando eu fui para o centro cirúrgico tirar o nódulo, que eu tive um câncer na tireoide, eu fui sozinha para o hospital. Ficou na porta do hospital meu marido com meus 2 filhos, meu filho de 1 aninho e o outro filho de 3 anos, e eu entrando sozinha no hospital para fazer uma cirurgia, tirar um câncer. Eu entrei em plantos de choro, meu marido tentando sustentar ali, eu entrei e falei, Senhor. Quanta luta, né? Qual é o pra propósito? que eu vou passar por tudo isso? Eu sempre falo que a gente tem várias histórias, né? Josué, Davi, entre outros que são dentro da Bíblia, grandes nomes, e a gente olha, se a gente soubesse, José, por exemplo, que foi rei do Egito, se a gente soubesse, com certeza, se José soubesse o processo que ele ia passar, né? Que ele foi vendido pelos irmãos. Se ele soubesse do processo, eu tenho certeza que ele falaria, não quero passar por ele. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, entre o sonho revelado a José até o propósito, a realização desse sonho, tem um processo. Então, o processo nós temos que passar. Se a gente passar por ele, a gente não chega naquilo que Deus quer pra gente, né? E eu creio que tudo que a gente vem passando, que a gente passou com Isaac, faz parte, sim, do processo. Faz parte do propósito que Deus tem pra nossa vida, tem pra nova contabilidade, tem pra todos aqueles que acercam a gente, né? Porque o Isaac, ele veio, sim, com um propósito lindo. E eu louvo a Deus pela vida dele, deu o privilégio de compartilhar a vida dele aqui. Tá? Porque eu sei que Deus tem muito pela vida dele, pelas nossas vidas, né? Nossos propósitos. E não é fácil, né, gente? Vocês podem ver, hoje a gente vê a Nova linda como é, um escritório incrível, num dos melhores centros, né, empresariais aqui de Cuiabá, Mato Grosso. E a gente mal imagina, né? Eu falo que quando eu desenvolvi a ideia, né, que surgiu no coração de fazer o podcast, foi desde o início, falar sobre esses dias de luta. Porque é muito fácil a gente olhar, né, o dia de glória. Eu chegar aqui e só falar sobre processos, que a gente vai falar, mas esse dia de luta é importante, porque quem tá de fora acha que a gente nasceu herdeira, né? Exatamente. Que a gente nasceu com tudo lindo e maravilhoso. A gente não nasceu, galera. Não, não mesmo. Quem nasceu herdeiro, com certeza também tem dias de luta, né? Porque eu acho que os processos, eles são extremamente gratificantes. Depois que a gente passa por eles, a gente olha quem a gente era e quem a gente se tornou. Então, em tudo dai graças, né? Em todo tempo Deus é bom. E a gente vê o cuidado dele em cada detalhe, principalmente não só na sua vida, como na vida, né, de todos que te cercam, e o quanto você faz a diferença, né? Eu sou suspeita, né? Como amiga, ela já foi resposta de oração, de abertura e fechamento de empresa, e inclusive, mas fica um papo para uma outra hora. Mas quando a gente fala de processos, que é extremamente importante, processos dentro da empresa, eu queria saber como que você começou, qual foi as estratégias e processos que, se hoje tivesse um contador começando agora, o que ele deveria fazer para começar já com uma carreira ali, já pelo menos voltada para o sucesso? Sim, eu acho que sair do informal. Porque assim, eu estava até conversando com a Edilane, ali antes de a gente começar, que nós sabemos muito bem o que a gente faz para os nossos clientes, mas a gente não sabe o que a gente faz dentro do nosso próprio escritório. A gente não tinha essa mentalidade.
Então, assim, o processo é importantíssimo para isso, porque quando tem processo, já está definido. Então, já tem um caminho a ser traçado. Muitas vezes a gente quer olhar lá no fundo, lá na frente eu quero isso. Não, opa, peraí, mas como que eu vou fazer para eu chegar até lá? Então, temos que percorrer esse processo, temos que ser humilde, nos capacitar, temos que ter paciência pelo processo, cercar de pessoas, assim, que entende e que busca e que nos apoie verdadeiramente para chegar naquele objetivo. Porque hoje, como eu falo, nós somos o sucesso ou o fracasso de grandes empresários, parceiros também, amigos também. Eles têm esse poder contra a gente, né? De nos ajudar, nos apoiar ou nos derrubar. Então, nos cercar de pessoas, assim, qualificadas. Chega de aventureiros, chega de pessoas, assim, querendo brincar. Não somente com a contabilidade, mas acredito que seja com qualquer profissão, né? Buscar sempre ser melhor profissional, ser sempre um bom profissional, ouvir nossos clientes. Está sendo transformador, a gente está buscando cada dia mais estar presente dentro dos nossos clientes, ouvir eles. Quando a gente ouve nossos clientes, a gente aprende muito e sai daquela questão robótica. De mandou, chega aqui o documento, os funcionários registram, a gente analisa, passa para o cliente. Não, é muito mais quando a gente para ouvir, vai até os nossos clientes. Então, acredito que seja uma chave, seja isso. É justamente isso que ela falou, a gente aprender com o cliente no sentido de poder discutir aquele resultado com o cliente. Porque muitas vezes o cliente fala assim, eu preciso de tal informação. A gente prepara, monta e entrega ao cliente. Hoje não, a gente quer conversar, a gente quer discutir, quer poder fazer com que o cliente entenda todo o processo também. Por que você quer esse documento? Para que serve? Eu posso te ajudar? Eu posso te mostrar uma outra visão sobre isso? Então, eu já ouvi você falando em podcast também, que você sonha o sonho do cliente. E a gente vem buscando isso, sonhar o sonho do cliente, porque é um sonho, é uma empresa, né? Então, assim, tem uma luta, tem uma história também ali por trás, né? Como tem na nossa, tem na dele também. Então, a gente busca ser mais humilde, mais humana, né? E ouvir nossos clientes. Nesse lado também, por parte do empresário contador, vamos dizer assim, eu acredito que em outras áreas também, essa questão da humildade, eu acho que ela é muito importante no sentido de você poder buscar colegas, parceiros, para você poder sentar e discutir um determinado assunto. Porque muitas vezes a gente se acha, né, autossuficiente, mas quando a gente teve muito isso no escritório, a gente tinha uma dúvida, a gente não tinha vergonha de perguntar. A gente, como você é contador, nos grupos de contadores, chamava no privado, a gente gostaria de discutir, de conversar. O que eu posso levar para você para que você possa contribuir comigo também com mais informações? Então, assim, buscar informações de colegas que já estão atuando. E nós somos todos parceiros. Existe a concorrência saudável, né? Sim. Então, na hora de você poder compartilhar informações seguras, para você poder ajudar seu colega, é muito importante. E buscar sem medo, sem medo. Eu vi isso, como elas são minhas clientes de consultoria empresarial, eu vi o quanto, inclusive, tem um jurídico, né, que às vezes até eu falo por mim, gente, muita coisa ali passa desapercebida e ter um jurídico do lado, né, também é muito importante. Exatamente, faz toda a diferença, porque a gente é bom naquilo que a gente exerce. Muitas vezes a gente, empreendedor, quer ser tudo. Quero ser advogado, quero ser finanças, eu quero ser tudo, mas não, nós temos que ser bom naquilo que a gente propôs a ser. E terceirizar, trazer parceiros para nos ajudar, que fica mais leve o fardo quando a gente compartilha. E foi muito tranquilo, né? Eu vejo pelo crescimento delas, do início ao fim, né? Ainda estamos em caminhada, não acabou, elas não estão liberadas da consultoria. Né? Mas eu vejo o quanto elas avançaram, o quanto que a gente teve números aí reais sendo modificados. E eu fico feliz. Quando eu falo de sonhos, é porque é real, né? A gente entra dentro da casa da pessoa, do sonho da pessoa. E empresa é um sonho, gente. O empresário, ele sonhou com aquilo ali, ele tem aquilo... É um cuidado que a gente tem que ter, porque qualquer palavra, tanto a minha quanto a de vocês, a gente literalmente destrói uma empresa ou a gente levanta. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, né? E quando a gente fala orar antes, durante, depois, é real. É real. A gente que é cristão, porque não é fácil. Não. Às vezes a gente vai falar e eu tenho muito medo, dependendo das coisas que a gente for falar, né, pro cliente. Porque eu sei que aquilo ali vai impactar. Sim. Né? Então, eu fico muito feliz de ver o avanço de vocês, que é
absurdo. Não só de lá até pra cá, mas dentro da consultoria que eu tenho o prazer de tê-las como cliente. Mas quando a gente fala dessa parte de hábitos, né, de processos, eu queria que vocês passassem para as pessoas falando sobre hábitos, né, hábitos e rotinas que vocês consideram fundamentais para ter esse sucesso de empreender hoje dentro do Brasil. Uhum. Então, a gente veio através da consultoria, vamos colocar um pouco mais, enfatizar sobre isso, porque para a gente foi de suma importância justamente para criar essas estratégias e mudar um pouco a visão do nosso negócio, né? Hoje a gente se vê, como a Yandiara falou, cada um tem que ser bom naquilo que se propôs a fazer. Então, hoje a gente está conseguindo ter essa visão um pouco maior no dentro do escritório, obviamente com a iluminação aí da consultoria, para a gente poder criar essas estratégias e criar, sim, novos hábitos e rotinas para dentro do nosso escritório. Não só na parte operacional com os nossos clientes, mas como a nossa equipe também. Então, a gente começou a criar rotinas, conversas, né, reuniões interna do nosso escritório para que a nossa equipe pudesse sentir esse aconchego, sentir a vontade em poder dividir, trazer ideias, né, poder trazer para nós opiniões que, de repente, a gente, às vezes, no comercial, ali, naquela parte estratégica, a gente não conseguia visualizar. Né? Então, para nós, pelo menos no início, agora a gente já está entrando com essas rotinas em relação à parte interna, né, do escritório, poder discutir, ser essencial. Toda semana nós sentarmos com a nossa equipe, nem que for para conversar sobre a vida pessoal um pouco delas, poder ter essa divisão, né, de opiniões e poder deixar elas falar, né, um pouco mais. E deixar, eu falo assim, mudança de rotina, de hábito, ouvir elas. Que muitas vezes a gente cria uma barreira involuntária ali com nossa equipe, né? E para nós isso está sendo, assim, revolucionário. Porque elas começam a falar de situações, comentar sobre clientes, uma visão que eu e Edilane, como empresária, né, não temos sobre aquele mesmo cliente. Por elas falarem, né, com os funcionários, os nossos clientes, falar com os próprios clientes de uma forma diferente, elas trazem uma visão diferente pra gente. Então, está sendo muito bom ouvir. Então, um hábito que a gente pode indicar para os nossos parceiros, amigos, é ouvir a sua equipe, ouvir seus clientes, porque isso é revolucionário. E isso tudo começou depois que a gente começou uma linda consultoria com a Bárbara, né? A gente não tinha essa visão de verdade, amiga, e você trouxe, assim, realmente foi um divisor de água, foi uma virada de chave, você faz parte de tudo isso, assim, com certeza, e a gente louva a Deus pela sua vida, viu? Ai, gente, ó, isso aqui não foi combinado, tá? Não, verdade. Eu falo que cada pessoa que entra, ela não é por acaso, né? E quem diria, né? Eu conheci a Yandiara através de um projeto que foi assim, a gente não ganha nada para estar no projeto, que é o MEP, que é para ajudar outras mulheres, né, que são empresárias, e a gente ajuda de coração, sem custo algum, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E hoje, a gente juntas, né, porque sempre, quando a gente fazia reunião, vamos pegar o pessoal do financeiro, vamos colocar aqui a moça da contabilidade e a moça da consultoria. Aí colocamos nós duas ali, e a gente começou a conversar, eu falei, gente, tô precisando de um contador, porque eu tava com uns problemas, alguns perrengues. Eu falei, tô precisando. E entramos em contato, e quando eu fui como cliente, né, eu vi literalmente a diferença que elas fazem. Então, assim, foi uma literalmente ajudando a outra. Eu vi a necessidade de vocês viram a minha necessidade, e aí hoje a gente, além de tudo, ainda criou mais uma empresa. Exatamente. Que já estava ali pronta para ser aberta, só precisava da nossa união, porque realmente eu tenho certeza que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, mas ainda isso é papo para um próximo podcast que a gente vai contar do início dessa empresa, mas acabando, né, finalizando aqui o nosso podcast, que tá maravilhoso, mas infelizmente a gente tem que fechar aqui, senão daqui a pouco o Jack me mata na edição. Mas passando para vocês, eu queria que vocês passassem para as pessoas qual frase ou uma mensagem final que você poderia passar para elas que retrate bem algum conselho, alguma reflexão que seja importante para elas nessa jornada. Eu acho que princípio. Eu acho que é o início de tudo. É o princípio. O ambiente onde você está inserido, o projeto que você está inserido, o sonho, a sua empresa tem que ter princípios. Porque nada vale a gente criar riqueza aqui na Terra e não ter uma salvação. Então, assim, eu acredito que é o princípio que norteia ali tudo dentro de nós, da nossa empresa, onde a gente pisar.
E eu quero finalizar aqui minha frase falando que eu falei agorinha, que entre um sonho, igual o José do Egito, nós estávamos conversando, entre um sonho e um propósito, tem um processo. E esse processo só você vai passar. Só você vai passar. Eu não vou passar por você. Às vezes, como eu e Edilane somos sócias, nós dividimos o mesmo processo, mas a carga, né? Mas a dor dela só ela vai passar, a minha dor só eu vou passar. A gente compartilha. Mas nós temos que respeitar o processo, porque aquilo ali, por mais que a gente não entende o que está acontecendo, nossos olhos ali são limitados, mas Deus sabe de todas as coisas. E tudo coopera para o bem naquele que nele crê. Né? Então, nós temos que ter isso sempre dentro do nosso coração. Porque, e eu falo assim, tudo que é de Deus traz paz. A gente não crê em Deus de confusão, então Deus de paz. Então, se pode ser que aquele momento não está confortável, algumas coisas se ajustar. Então, pare e fala, Senhor, aqui, ó, apresento a você a minha empresa, me ajuda a administrar, porque é Ele que administra a nossa empresa. Exatamente. É tudo por Ele, para Ele. Amém. Né? Com certeza. São todas as coisas. E completando, né, a importância de tudo isso que a gente já falou, acredito que o sentimento de gratidão ele tem que vir, né, com certeza acompanhado disso tudo, porque quando a gente é grato a Deus, até uma criança em cima da mesa, a gente agradece por a gente poder ter essa força, essa disponibilidade de poder ser mãe, de poder ser empresária, de poder ser esposa e de principalmente ser filha de Deus, ser cristã. Então, o que a gente sempre preza dentro do nosso escritório é carregar a força de Deus e a imagem de Deus, né, sempre presente ali junto conosco, porque é sobre Ele, né? É tudo sobre Ele. Então, assim, ser grato, trazer o sentimento de gratidão em cada processo, em cada momento que você precisar passar para atingir o seu sonho, né? Para finalizar o seu propósito, sempre tenha gratidão no seu coração, porque isso com certeza vai valer a pena. Gente, depois dessa, foi quase uma aula misturada com culto. Exatamente. Foi uma aula misturada com culto, mas fala para as pessoas onde é que a gente acha vocês na internet, nas redes sociais. Conta para nós. Exatamente. A Nova Contabilidade está lá. Jack, corta isso. Por favor, né? Vai lá. Edilane que sabe, é porque você virou pra mim, mas ela que sabe das redes sociais. Oh, Jesus! Então, a Nova Contabilidade, né, no Instagram vocês vão lá, colocam @Nova Contabilidade, vocês vão encontrar um pouco mais da nossa história. A gente nos compromete, né, em poder divulgar um pouco mais ainda sobre nós, estamos aprendendo, né, inclusive junto com a consultoria mais sobre isso. E nós estamos localizada na Avenida das Flores, no edifício SB Medical, um edifício maravilhoso, recepção maravilhosa para vocês lá. E nós esperamos vocês, né, para uma consultoria, para uma consulta, para um café. Nos ajuda. Olha. Amiga, não tira essa parte. Ela falou consulta, nós somos médica, amiga. Eu tô olhando pra você pra ver qual momento você vai entrar e você não entrou. Eu parei nessa consulta. Não, vamos de novo então. É @nova. Calma, relaxa. No final. A gente foi bonitinho até aí. @anova_contabilidade. Ai, eu não tá nem falando certo. Vamos lá, Volta. Jack. Pode ir. Então, no Instagram, vocês vão encontrar a Nova Contabilidade no @nova_contabilidade. E nós estamos situados na Avenida das Flores, né, no edifício SB Medical, ali no Jardim Cuiabá. E aguardamos vocês lá para tomar um café junto conosco. Exatamente. Gostaria de agradecer pela oportunidade e estender o convite para quem quer conhecer um pouquinho mais da gente, o nosso trabalho, ir lá nos visitar, marcar um encontro, tomar um café com a gente. Vai ser receber. maravilhoso, gente. Lá é incrível, viu? Vale muito a pena. Tem um cafezinho da hora. Verdade. E eu quero agora agradecer vocês através de um mimo, né? Que não, se não sou eu, né? Ai, obrigada. Não sou eu. Exatamente. Arrasando, como sempre, A né? linguagem de amor é essa. Eu sou pequena, gente. É porque elas têm quanto de altura? Eu tenho 171. E eu tenho 178. Gente, é hilário me ver perto delas. Eu tenho 1,58 e meio. Faz toda a diferença. Vocês podem ver que o meu braço aqui, as coisas aqui, a gente é pequena, mas é sobre isso. Tá tudo bem. Mas, gente, obrigada mais uma vez. Foi uma honra, um privilégio contar a história de vocês. E como amiga, não sabia, né? Então, quero dizer que eu já era fã, hoje eu sou ainda mais, admiro ainda mais a história das duas, a sociedade que vocês formaram, e eu desejo que Deus abençoe, prospere cada vez mais, que vocês possam alcançar cada
cada vez mais, que Amém. novas pessoas, novos clientes entrem aí e conheçam o trabalho da, literalmente, a nova contabilidade. Amém, obrigada. Nós somos muito gratas pelo convite, poder compartilhar um pouco da nossa história e esperamos voltar daqui mais um tempo para contar um pouco mais ainda do que vai acontecer daqui para frente. Quem Vocês estão sabe- ouvindo, né, gente? Vai ficar registrado isso aqui. Vai. Gente, você que gostou desse episódio, peço que você coloque aí, clique no botão curtir e se inscreva para esse canal, para que o YouTube entenda que este é um vídeo que vai levar para outras pessoas aí, outros empresários, outras pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre as dores e as delícias de como é um empreendedor. Então é isso, a gente fica por aqui e logo mais tem muita coisa legal para vir por aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau.